Graças a Deus. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Eu me sinto pequeno diante da fé de vocês, do esforço de cada um de vocês. Quando eu vejo os irmãos daqui de Tucuruí se deslocarem para ir lá para o Breu, para ouvir a palavra, ouvir o que o pregador vai dizer para os cristãos, e depois os de lá do Breu se deslocarem, quase todos, praticamente todos, para estarem aqui. Nem de longe nós pensaríamos que ninguém veio com a intenção de passear, de distrair um pouco. Mas alguma coisa chamando, alguma coisa que satisfaz, que você busca algo que te ajuda. Na vida material parece até um paradoxo. Vai gastar com passagem, gastar com transporte, gastar tempo, mas buscando algo que te ajude na vida espiritual. Vamos nos colocar de pé. Uma leitura já bem conhecida nossa está em Ezequiel, capítulo 37. É a visão de um vale de ossos secos. E nós nos perguntamos, porque a palavra de Deus é sempre nova, porque toda vez que nós vamos ler no mesmo lugar, nós começamos a descobrir mais coisas que nós não tínhamos visto da outra vez que nós lemos ali. Ezequiel, capítulo 37, logo depois de Lamentação de Jeremias. Ezequiel 37. É a visão de um vale de ossos secos. Profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que eu farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele,
e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se pôs em pé um exército grande em extremo. Deus nosso, quão gloriosa é a tua palavra, Senhor. Na realidade, quando nós começamos pelo Espírito a meditar e a avaliar a grandiosidade das tuas palavras, a eternidade que elas carregam, que podem passar os céus e a terra, e elas não passarão. Nós ficamos boquiabertos. Por um lado, desejamos que todos os humanos cresçam nas tuas palavras. Por outro lado, encontramos que mais de 99% dos chamados crentes na tua palavra estão sendo enganados. São tão poucos aqueles que creem na tua palavra como realmente ela é, a tua palavra. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos em mais esta oportunidade a dedicar toda a força da nossa alma e do nosso espírito para crermos nas tuas palavras. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Aleluia. A palavra de Deus é semente. E tem uma pequena mensagem aqui que eu gostaria que, se nós tivéssemos o tempo para nós lermos todinha, começando desde o começo. O título é Obedeça a voz do anjo. Ficou provado nesta tão pequena mensagem, na pequeno trecho da leitura que o irmão Brana fez, que a voz era do anjo, mas a palavra era do Senhor. Quando chegou naquele versículo que ele disse assim: eu envio o meu anjo diante de vocês. Se vocês diligentemente ouvirem a voz do anjo e fizer tudo o que eu disser, pronto. Falou tudo para nós. A voz era do anjo e a palavra era de Deus. Que maravilha. E agora nós ouvimos a voz do anjo.
E o profeta de Deus disse para nós que para cada anjo terrestre tem um anjo celeste correspondente. Nós acreditamos que quando o primeiro anjo para a primeira era da igreja se manifestou, Deus enviou o primeiro anjo daquela constelação dos 7 para falar com o mensageiro. E assim foi. E o nosso anjo terrestre, chamado William Marion Branham, também tinha o anjo do Senhor consigo. Mas um fato curioso é que quando chegou a hora de revelar o mistério de 7 selos, vieram os 7 anjos. Ei, glória a Deus. O que Paulo viu e não pôde falar, ele só disse: eu só fui até o 3º céu, mas eu vi coisas que eu não posso falar. Coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Não ficamos sabendo o que ele viu. Tudo que dá a entender que foi coisa gloriosa. E nas outras eras foram decaindo, e aí foi diminuindo. Quando chegou na 7ª era, o anjo estava incumbido de completar todos os mistérios. Quando ele tocasse a sua trombeta, anunciasse a sua mensagem, se cumpriria todos os mistérios de Deus que estavam anunciados aos profetas, seus servos. E então, para os 7 mistérios, que quando João viu um como filho do anjo, o filho do homem, e ele ouviu 7 trovões, fizeram soar suas vozes. Depois que um homem botou um pé em cima da terra e o outro do mar, levantou a mão direita ao céu, jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, não haveria mais demora. Quando aquele homem acabou de falar, ele ouviu 7 detonações, como 7 trovões, mas eram vozes. E ele apanhou o material dele e já ia escrever o que aqueles trovões falaram, quando ouviu uma voz advertindo: não escreva. Sela o que os trovões falaram. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá. Então, eram 7 vozes. Por isso, para o irmão Branham não veio só um anjo. Um anjo o acompanhava desde o começo do seu ministério. Mas quando se tratou de revelar os 7 mistérios, apareceram os 7. Que coisa! Mas Deus faz coisa que a gente passa por cima correndo e nem percebe direito, mas é um negócio tão grande. Umas 3 semanas atrás, eu ia indo para a igreja e depois do culto de manhã eu pensei: o que é que eu vou pregar? De manhã nós estudamos a mensagem. O que é que eu vou pregar? Eu não tenho que ficar preocupado com o que eu vou falar. Ele disse que eu não teria que me preocupar. Eu teria que me preocupar em me diminuir e me humilhar perante ele. Deixa que ele resolve a questão. Aí eu pensei comigo, que tudo que você pensar, é bom submeter à apreciação dele aquilo que a gente está pensando, para não acontecer de ficar o pensamento da gente valendo. Se ele confirmar, aquilo está tudo bem. Se não, é para ser mudado. E eu pensei: eu vou arranjar alguma coisa para hoje à noite para exaltar o poder de Deus para os irmãos. Pensei. Fui para casa pensando naquilo, após a escola dominical.
Quando eu já estava me ajeitando, já calçando o sapato, já para ir para a igreja, parece que alguém me disse dentro de mim, fala, exalte a palavra. Aí eu cheguei com aquilo na igreja e pensei, e agora? Aí achei logo uma escritura que, ainda que passe os céus e a terra, a palavra de Deus não passa. Ela é viva e eficaz e penetra mais do que uma espada de 2 fios. Uma espada de 2 fios, se enfiar no corpo do homem, a ponta sai lá do outro lado, só penetrou na carne do homem. Mas essa espada penetra até a divisão da alma e do espírito. Ei, vai muito além da carne, não vai? Pensa numa espada de verdade. E o irmão Brando estava orando. Meu Deus, o que? Alguma coisa está para mudar, o ministério está para mudar, alguma coisa. Eu vou ter que sair, Deus vai colocar outra pessoa, como é que vai ficar isso? Tenha misericórdia, está orando avexado, e alguma coisa tocou na mão dele. E ele segurou aquilo, e quando ele abriu os olhos, ele estava orando, quando abriu os olhos era uma espada. A lâmina dava quase 1 metro de comprimento. O cabo de pérola. A guarnição que fica entre o cabo e a folha de ouro maciço, ouro puro. A lâmina parecia um material como cromo, algo que brilhava, que quase que se colocasse assim, dava para pentear o cabelo como no espelho. E ele ficou maravilhado, e algo chamou a atenção dele, porque encaixou certinho na mão dele. Meu Deus, o que é isso? Ele ouviu um trovão, um estrondo que as pedras das paredes do cânion chegaram a descolar e cair na vala. Esta é a espada do rei. A espada de um rei, no século XX, nesse tempo que nós estamos vivendo, tornou, viu, mesmo trovão que as pedras descolou tudo de novo. Não a espada de um rei, a espada do rei. Aleluia. E ele entendeu agora o que era aquela espada. E aquilo desapareceu da sua mão. E ele estava, meu Deus, meu Pai, a palavra eterna de Deus, na nossa era, a era de Laodiceia, foi colocada na mão de um homem, William Marion Branham. Pode surgir personificações, profetas da Califórnia, da África, da China, da Casa do Chapéu. Não muda nada para quem creu por revelação divina na mensagem da hora. E eu já tinha lido isso aqui 29 vezes, fora as leituras variadas. E hoje eu estava lendo e falei, mas escuta aqui. Deus podia chamar o profeta, mandá-lo ficar de pé, mostrar um vale de osso seco e disse, filho do homem, fica observando o que vai acontecer. E os ossos começaram a se juntar, e viu os nervos, e a carne, e a pele, e o espírito, e se colocar de pé, para depois Deus dizer para ele o que significava aquilo. Mas o grande segredo estava ali. Filho do homem, podem esses ossos viverem? Eu não sei, Senhor, tu sabe. Então profetiza. Aleluias. Fala a palavra. Profetiza e diz a esses ossos, assim diz o Senhor, ossos secos, eu farei vir nervos sobre vocês, e carne, estenderei a pele, e porei o espírito e vocês viverão.
E ele não contou conversa. É profeta do Senhor. Virou para o vale de ossos, ossos secos, assim diz o Senhor. E quando ele começou a falar, e os ossos começaram o maior rebuliço que você imaginar. E curiosamente, não pensa que um osso da canela juntou aqui na junta do pescoço, não. Cada osso se juntou ao seu osso, formando o esqueleto certinho, com 208 pedaços de cada esqueleto daquele, para juntar, para formar um corpo, um esqueleto. E eram milhares e milhares deles, até onde dava vista. E ele falou a palavra e está vendo o resultado da palavra viva se manifestando ali. E aí lá vem os nervos, e lá vem a carne, e lá vem a pele. Mas faltava uma coisa, a vida. Profetiza o Espírito, filho do homem. Aleluia! Ei, glória a Deus. Aleluia! De que era o Espírito de vida? De Deus. É verdade? Mas ele mandou o homem falar a palavra, e o homem falou, e o Espírito veio, entrou neles, e eles se colocaram de pé, prontinhos. Ei, glória a Deus. Sem que o profeta perguntasse: meu Senhor, o que é isso, meu Senhor? A visão passou, ele disse: filho do homem, você sabe o que significa tudo isso? Isso é a casa de Israel, está dizendo que foi liquidada, foi abandonada, os ossos deles secaram, se acabaram. Mas ele disse: eu, o Senhor, vou abrir as sepulturas de vocês e vou tirá-los vivos para fora. Darei espírito novo, coração novo, espírito novo, e porei o meu espírito aí, e a coisa vai funcionar. Ora, quantas mil vezes já tinha exaltado a palavra de Deus e afirmado que passa os céus e a terra, mas daquele dia em diante eu fiquei muito mais valente. Agora você pode, com toda a força, onde o William Branham disse assim diz o Senhor, você chega e diz assim disse o Senhor. Aleluia! Aleluia. Onde a Bíblia diz assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Passa os céus e a terra, ela não passa. Amém. É verdade. Glória a Deus. Então, aí está. Para nós, foi falada a palavra. O que ele falou? Na contagem regressiva, que o tempo está terminando. Meu Deus. Mostrou que Cristo é o mistério de Deus revelado. Que a palavra falada é a semente original. Não adianta procurar inventar nada, não. Já trouxe tudo para nós. Só falta uma coisa agora do nosso lado. Meu Deus, e agora? Meu Pai, me ajuda. Não quero nada para aqui agora. Quero Deus dentro de mim. A esperança da glória, de entrar na glória, é se Cristo estiver vivendo aí dentro. E é isso que cada um de nós quer. Somente a palavra pode nos fazer viver. A sepultura. Dei vontade de chorar quando eu pensei, meu Deus, quantos milhões de almas estão sepultadas nesta hora em sepulcros denominacionais. Estão presas, como nós ouvimos na mensagem do pastor Giovanni, estão aprisionados. Vocês lembram daquela visão que Deus mostrou para o irmão Brana? Um presídio com grades de ferro, grades grossas na porta, parede de concreto e grades grossas. E o formato daquele presídio era de uma igreja. E o irmão Brana passando e vendo as pessoas batendo a cabeça naquelas grades e gritando para ele: liberte-nos, irmão Brana, liberte-nos. Eles não tinham como sair daquilo. E
quando ele parou e ficou olhando e pensando o que ele poderia fazer por aquelas pessoas, ele ouviu a voz do Senhor: liberte essa gente. Olhou para aquelas grades, olhou para seus braços, como se ele, sem palavras, perguntasse para o Senhor: como, Senhor? Ele disse: fale a palavra. Mas não capinou sentado, não demorou nada. Virou para aquilo lá e disse: casa do inferno, salte-os no nome do Senhor. Debandou tudo, caiu grade, caiu parede, caiu tudo, e o povo correndo e gritando: livres, livres. Não tem força no ser humano que possa libertar uma pessoa que está enterrado numa denominação. Só a palavra do Senhor. Você pode falar com 500 pessoas sobre essa palavra, 500 denominacionais. Se o Senhor quiser libertar 1, 2, 3, o tanto que Ele quiser libertar, Ele liberta. Falou, falou. A sepultura pode estar, não é com 7 palmos, não, é com 70 palmos de fundura. Ele abre e tira para fora. Aleluia! Ei, glória a Deus. Aleluia. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E os gentios, em que situação estavam? Mas ele abriu, arrebentou grades católicas, protestantes, espíritas, seja do que for, e os seus eleitos foram libertos. É claro que quando saíram do Egito, saíram muita gente. Saiu Datã, Coré, Abirão. Quanta pessoa saiu das denominações ou do mundo para ir à terra prometida, estão perdidos no deserto, sepultados em sepulcros denominacionais. E na hora de entrar na terra prometida, muitos que estão na mensagem estão duvidando de Deus e ficarão no deserto. Por quê? Na terra prometida só entrarão os crentes da mensagem. E aqueles que usam a mensagem para preencher suas conveniências, para crerem na mensagem como eles querem, não entrarão, eles ficarão no deserto. Mas os crentes entraram. O Jordão podia estar derramando do barranco lá. Dentro de 3 dias vamos atravessar o Jordão. Aleluia. Vamos ou não vamos? Todos vamos. Aleluia. Vamos. Deus falou para o seu profeta a sua palavra, que dentro de 3 dias nós vamos traçar o Jordão. Pode estar derramando, pode estar fazendo lagoa lá fora. Não, vamos passar sim. E passaram. Deus partiu o Jordão no meio e eles passaram. Então, é nesta posição que devem estar todos os eleitos. Cada um por si se esforce, se humilhe e peça a Deus que o poder da infalível palavra, da poderosa e eterna palavra, viva em mim, em você. Deus nosso, estamos a agradecer ao Senhor por estes bons momentos em que nos congregamos no Teu nome e nos lembramos da voz do anjo que trouxe a Tua palavra. A voz era do anjo, mas a palavra era Tua, Senhor. Portanto, ajuda-nos a crer nela
de todo o nosso coração. O Senhor pode falar a palavra a quem o Senhor quiser, mas o Senhor determinou que falaria ao seu profeta, ao seu mensageiro, e ele transmitiria. O mandou armazenar alimentos, e hoje, Senhor, este alimento ainda está aqui. Nós nos alimentamos dele e podemos traçar os desertos da vida, enfrentar as dificuldades, crendo no poder da tua palavra, cruzarmos o Jordão e esperarmos a vinda de nosso Senhor, enfrentarmos todos os obstáculos e provas que vêm para aqueles que são chamados para a tua palavra. Porém, Senhor, em nome de Jesus Cristo, cubra com a tua misericórdia, com a tua graça, cada um desses filhos e dá-lhes forças e poder para crer de coração na infalível palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra já foi falada, o mensageiro já falou. Haverá um arrebatamento para a igreja e nós estaremos nele. Se morrermos antes, ressuscitaremos. Se estivermos vivos, seremos transformados. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.